E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, um site de apostas esportivas totalmente excelente, que é apoiador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro também. A Betfair que está dando R$4 em aposta grátis para todos os clientes aos finais de semana, são R$2 em bônus no sábado, R$2 em bônus no domingo. E se você não tem conta na Betfair, faz o seu cadastro pelo link da descrição, é super simples e rápido e você recebe um bônus de até R$200 em aposta grátis, depende do valor que você investir. Valendo destacar que esse bônus de final de semana não é apenas para novos clientes, tá? São para todos os clientes ativos na plataforma. Então aproveita essa oportunidade, faz lá sua múltipla, né? Vai que você ganha uma moeda legal aí. O que eu sempre lembro, hein, galera? Aposta com responsabilidade, porque pode ser muito divertido. O Cruzeiro fechou a preparação lá na Toca da Raposa para enfrentar o Coritiba nesse domingão, hein? 11 horas da manhã, Cruzeiro e Coritiba lá no Independência, jogo aí pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo que o Cruzeiro definitivamente precisa da vitória, não apenas por enfrentar um adversário da parte baixa da tabela, mas principalmente para a gente poder dar aquela arrancada ali na metade de cima, dar uma consolidada nesse primeiro pelotão e voltar a vencer em casa, né? O Cruzeiro que tem 100% de aproveitamento jogando no Independência, até por isso vai utilizar o estádio do Horto pelo menos nos 2 próximos jogos. Independência que estará totalmente lotado, né? Mais de 22 mil ingressos vendidos. É claro que se o Cruzeiro tivesse priorizando a questão financeira, jogaria no Mineirão, né? Porque o Mineirão cabe muito mais gente, daria uma receita de bilheteria muito mais interessante para o clube, mas o Mineirão não tem gramado, e se não tem gramado, complica muito para a prática do futebol. Então eu entendo a decisão da diretoria de jogar no Independência e espero que a gente consiga manter aquela sinergia bacana e mais uma vitória. O técnico Pepa relacionou 24 jogadores para a partida. A principal ausência é o lateral direito William, que está suspenso aí por acúmulo de cartões amarelos e por opção da comissão técnica, né? Alguns jogadores ficaram de fora, como o Reinaldo e Juan Christian. E no campinho fica mais fácil entender as opções. São 3 goleiros, Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita. Provavelmente o Mesquita será cortado como sempre. Para a zaga, Luciano Castan, Lucas Oliveira e Neres. Oliveira e Neres que disputam a posição, mas provavelmente o Oliveira começa jogando. Na lateral direito, Elibelton Palacios deve jogar. Na esquerda, o Marlon volta após cumprir suspensão, mas o Kaique também é opção. Para o meio campo, temos Matheus Jussa, Ian Lucas, Lucas Silva, Machado, Neto Moura, o Alisson e Fernando Henrique. Esses são mais volantes. O Matheus Vital é um meia, que tem jogado nessa função centralizado. E as opções de ataque, Wesley, Robert, Stênio e Paulo Vitor são pontas. O próprio Bruno Rodrigues também é um ponta, mas tem jogado centralizado. Gilberto e Henrique Dourado são as alternativas de centroavante. E essa é uma dúvida que só será sanada 1 hora antes do jogo, né? Se o Pepa vai manter o esquema com 3 atacantes de mais mobilidade ou se ele volta a ter um centroavante ali. Particularmente, eu preferia começar tendo um centroavante. Eu acho o Gilberto um jogador melhor que o Ceifador, então eu pensaria em começar esse jogo com o Gilberto no comando de frente e o Bruno Rodrigues na ponta esquerda, deixando o Stênio no banco. Lá na zaga, ainda que o Neres tenha feito um jogo ok lá contra o Vasco, acho que é natural que o Lucas Oliveira volte, porque o Pepa confia bastante nesse jogador. O meio-campo ali deve seguir o mesmo, né? Com o Matheus Jussa de primeiro volante, o Matheus Vital mais pela esquerda, o Felipe Machado mais pela direita. E o lateral direito, Elibelton Palacios, deve fazer a sua estreia pelo Cruzeiro, até pela suspensão do titular William. Ele disse estar pronto para jogar, que tem trabalhado bem e garantiu ser um jogador muito guerreiro que vai se entregar 100% pela equipe. Pode ser que o tempo me desminta, mas pelas entrevistas, pelo menos, o Elibelton Palacios parece ser um camarada muito legal, né? Assim, ele tem um carisma muito interessante. Tecnicamente é um jogador melhor que o William? Na minha opinião não, tá? Por tudo que eu vi dele, é um jogador que tem ali uma capacidade física boa, defensivamente compõe bem o setor, não é tão brilhante assim no apoio. Ele era um cara muito ofensivo no início de carreira, mas isso acabou mudando com o tempo. Durante o período no futebol colombiano, o Palacios foi muito bem, um jogador de destaque, que chegou a jogar na seleção principal 5 partidas, jogou Olimpíada, jogou campeonato de base. É um jogador que tem qualidade sim, e sem dúvidas é um upgrade em relação ao Igor Formiga, né, que era o antigo lateral direito reserva ali imediato do William. Então assim,
espero que ele faça uma boa estreia. A gente tem que ter um pouquinho de paciência também, lembrar que o jogador estava de férias, mas treinou 2 semanas e se vai para o jogo é porque a comissão técnica considera que ele está pronto. Então boa sorte para o Palácios, que tem uma carreira de muito sucesso aqui no Cruzeiro e que faça aí uma estreia vitoriosa, porque a gente precisa demais desses 3 pontos contra o Coxa. E quem pode reestrear pelo Cruzeiro é o volante Lucas Silva. Na coletiva de apresentação ele destacou as mudanças na gestão do clube, disse que o técnico Pepa conversou com ele sobre onde deve ser utilizado durante os jogos e isso o deixou mais confiante e otimista. E isso pode parecer bobeira, mas eu acho importante que o jogador entenda o que é que o técnico espera dele, especialmente quando o cara chega no meio do caminho, né? Ele chegou no meio da temporada, não sei até que ponto o Lucas Silva é um jogador que gosta de assistir jogos, que estava super inteirado sobre a forma como o Cruzeiro está jogando, então é importante que o técnico já explique, olha, eu te enxergo jogando aqui com essa função, você tem que fazer isso no momento com bola, sem bola, porque o Lucas Silva conhece muito bem o Cruzeiro, né? Ainda que tenha obras que tenham dado uma remodelada, ele conhece muito bem os caminhos da Toca da Raposa, mas é aquele negócio, né, gente? O Lucas Silva estava trabalhando com técnicos que eu vou chamar de menos detalhistas. O Mano Menezes era aquele cara de priorizar muito a defesa e a saída de contra-ataque, e durante essa segunda passagem do Lucas Silva pelo Cruzeiro, o técnico em todo o período foi o Mano Menezes, né? Inclusive o Lucas sai do Cruzeiro antes da saída do Mano, e lá no Grêmio ele trabalhou com diferentes treinadores, mas na maior parte do tempo foi o Renato Gaúcho, que não é um cara também assim tão tático, né? Trabalhou com o Filipão, trabalhou com o Thiago Nunes, enfim, diferentes comandantes, o próprio Roger Machado também passou por lá. Acho que o Pepa já é um técnico que tem um nível de detalhe, uma cobrança, e é interessante isso, explicar tudo isso pro Lucas Silva. Talvez aqui no Cruzeiro ele possa reencontrar o seu melhor futebol, coisa que não vinha apresentando no Grêmio desde o último ano. Contra o Coritiba, o Lucas Silva deve começar no banco, né? Ser uma opção para entrar aí no segundo tempo, aí se vai entrar ou não depende da circunstâncias da partida, mas eu tenho bastante convicção que é um jogador que vai ajudar o Cruzeiro de uma forma ou de outra. E com o tempo a gente vê onde é que ele se encaixa aí nesse meio campo do Pepa. Sobre negociações, o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, confirmou que existem conversas com o Cruzeiro envolvendo o meia Shailon, de 26 anos. Ele tem contrato até o fim do ano com o Dragão, foi titular nessa sexta-feira e fez um gol na vitória contra o Sport. Na última quinta-feira, no Camisa de Força, eu falei bastante sobre o Shailon, né? O histórico de carreira dele, características de jogo. É um meio-campista que viria para disputar a posição, especialmente com o Matheus Vital, né? O Shailon é um meia. Teve destaque lá na base do São Paulo, no profissional não conseguiu vingar tanto assim. O melhor momento dele, né, jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro, foi no Goiás, jogando como um ala direito, uma coisa que é muito incomum para um meia canhoto. E nessa atual Série B, né, em 17 partidas, ele tem 2 gols e 2 assistências. O gol que ele fez ontem contra o Sport, inclusive, mostrou oportunismo, né, acompanhou bem a jogada, pegou o rebote do goleiro ali. Não é um jogador ruim, tá? Mas eu não vejo o Shailon como um cara que chega com a condição de titular, como seria, por exemplo, o Matheus Pereira, um jogador que sobe o nível do time. O Shailon seria um cara para disputar a posição, talvez para ser um reserva que hoje o Vital não tem. E segundo a apuração do Samuel Venâncio, um jogador que pode ser envolvido nas negociações com o Atlético Goianiense é o volante Pedro Castro. Ele esteve emprestado no primeiro semestre ao Diba dos Emirados Árabes, jogou 14 partidas lá, fez um gol e deu 2 assistências, mas não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe. Pedro Castro, que estava junto com o Edu lá no Diba, né? O Edu que já foi lá pro Coritiba, possivelmente estreará pelo Coxa justamente contra o Cruzeiro nesse domingo, mas o Pedro Castro tem vínculo com o Cruzeiro até o final desse ano, não vai ser aproveitado aqui no clube e pode ser envolvido com essa negociação, o que eu acho que seria até interessante pro Cruzeiro, né? Observando aí o Pedro Castro e o Shailon, o que cada um pode entregar, acho que o Shailon tem mais potencial, é um jogador mais novo e tem uma característica de jogo que o Cruzeiro precisa um pouco mais, né? O Pedro Castro, infelizmente, não deu certo aqui no Cruzeiro, né? Ele teve a oportunidade na última temporada, não conseguiu se firmar, poderia voltar e ser integrado? Até poderia, mas não é um cara melhor do que os volantes que a gente tem aqui no elenco, não é um jogador de salário baixo também. O Pedro Castro chegou ao Cruzeiro depois
depois de um acesso em que ele tinha jogado bem com a camisa do Botafogo, então veio como uma contratação para ser protagonista, infelizmente não foi. Se o Cruzeiro conseguisse fechar essa negociação, né, de Shailon por Pedro Castro, eu acho que poderia ser interessante, poderia ser bom para todo mundo, né? E o Atlético Goianiense é outro desses clubes que a diretoria do Cruzeiro parece ter uma relação muito boa, né? Gosta muito de buscar jogador por lá, direto tem alguém sendo especulado. E uma especulação das últimas horas envolve o volante Luan do São Paulo. Segundo o jornal O Tempo, o Cruzeiro tem interesse em adquirir por empréstimo um atleta de 24 anos que soma 22 jogos na temporada, com 2 gols e 1 assistência. O Luan, que é cria da base do São Paulo, jogou em seleção de base. Quando ele apareceu ali no profissional, eu achei ele um jogador extremamente interessante. Era um volante que tinha um bom posicionamento para a idade, recuperava muita bola. O problema é que ele sofreu muito com lesões nos últimos anos. Ele chegou a ter uma lesão incomum do músculo, desprender do osso, um bagulho meio estranho assim, passou por cirurgia. E assim, nas últimas temporadas, o Luan não conseguiu voltar a ser aquele jogador que ele era nos primeiros anos de carreira. A estreia profissional dele foi em 2018, né? De 2021 para cá que ele tem sofrido bastante aí com esses problemas físicos, e nessa temporada já tem aí mais de 20 jogos. É verdade que a maioria das partidas foi entrando em finalzinho de partida, ele foi muito mais reserva do que titular. Por isso mesmo é uma negociação possível, né? O São Paulo tem vários outros volantes na frente da fila e o Luan jogou 6 partidas no Campeonato Brasileiro até o momento. Então, se ele jogar mais uma, fica inelegível para se transferir. É um cara que o São Paulo conta com ele, imagino que para o futuro, e enxergaria um empréstimo tipo assim, não, a gente empresta para ver se ele joga no Cruzeiro e volta melhor pra gente. E eu não acho que o Cruzeiro deva ser esse entreposto para recuperar um jogador que o São Paulo não tá conseguindo, né, dar a ele o ritmo de jogo ideal. É fato que a gente precisa de um primeiro volante, mas definitivamente eu não acho que o Luan seja hoje esse cara, pelos problemas físicos que ele tem. E acho que para essa função de um primeiro volante, um jogador tático, né, que roube muitas bolas, o Cruzeiro deveria dar uma olhada mesmo no mercado sul-americano, né? Nos últimos dias eu vi que teve uma especulação pelo Santiago Longo, há algumas semanas também um papo sobre o Gonzalo Ábrego, que são volantes argentinos, e tem muito volante argentino que tem uma leitura de jogo, uma capacidade de marcação melhor que os nossos. É uma posição que os argentinos têm formado muito bem, e acho que o Cruzeiro deveria dar uma atenção, tentar buscar um jogador lá, porque aqui no mercado brasileiro, os volantes realmente muito bons, eu acho que nós não temos condição de trazer. O Luan não é um jogador ruim, tá? Se vier pro Cruzeiro, eu torço muito para que ele consiga se livrar das lesões, porque estando bem fisicamente, eu acho que ele é um jogador que poderia nos ajudar. Mas pelos moldes da negociação, um empréstimo e tudo mais, um jogador que tem contrato longo com o São Paulo, sei lá, tá? Não é realmente o tipo de jogador que eu buscaria, especialmente pelo perfil de negócio. Mas vamos aguardar se isso aí caminha ou não. E para fechar, o nosso time sub-20 enfrenta o Coimbra nesse sábado às 3 da tarde, com transmissão do canal oficial do Cruzeiro no YouTube. O jogo é válido pelo Mineiro Sub-20 e eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês assistirem. Vamos dar essa moral pros crias então. Na última rodada o Cruzeiro ganhou por 4-2 do Atlético e esse jogo contra o Coimbra tem tudo para ser complicado, tá? O Coimbra é inclusive o líder do Campeonato Mineiro Sub-20, à frente de Cruzeiro e Atlético, mas se a gente vencer, passa na frente e assume a liderança da competição. Inclusive eu tô publicando esse vídeo no momento que o jogo já tá rolando. Se você tá assistindo entre as 3 e as 5 da tarde, cola aí no link da descrição, dá a moral pros moleques, vamos torcer para que venha aí uma boa vitória. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Hoje ainda à noite, tá? Ali por volta de umas 8 horas, vai entrar no ar o pré-jogo de Cruzeiro e Coritiba, porque o jogo de amanhã é muito cedo. Então entra aí mais tarde também para conferir as prováveis escalações e tudo mais. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!